Olá amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica, trabalho com alguns segmentos da eletrônica e eu venho fazendo uma série de vídeos que começou no dia 1º de junho e vai até dia 21 de junho. Essa série, pessoal, ela tem uma razão especial. É que no dia 21 de junho de 1986 foi o ano em que eu comecei a trabalhar com eletrônica efetivamente, né? Então, portanto, agora dia 21 de junho completa 36 anos. Por isso, a razão dessa série de vídeos. Hoje eu trabalho efetivamente com conserto de máquinas de lavar e outros segmentos da eletrônica, né? Sendo específico as máquinas de lavar. E nessa série, ontem eu fiz um vídeo onde eu demonstrei o funcionamento dessas peças aqui, que seria bomba de drenagem, válvula de água, o pressostato, teve também um atuador de posição. E eu falei no vídeo de ontem que hoje eu iria mostrar alguns defeitos que acontecem com essas peças que muitas vezes deixa o técnico meio confuso, principalmente o técnico que está iniciando nesse segmento de máquinas de lavar. Mas antes de falar desses problemas, eu gostaria de pedir para você que está no canal pela primeira vez, não deixe de assinar o canal, compartilhar o vídeo, marcar o sininho. E se gostar do vídeo, dá um like bacana aí para ajudar o canal, para incentivar, para que eu possa estar fazendo mais vídeos, para estar ajudando aí de repente muitas pessoas, Brasil afora e de repente mundo afora, né? Em função hoje do alcance aí das redes sociais, né? Ficou fácil para muita gente, né? Então, pessoal, como eu disse no vídeo, melhor dizendo, anterior, a bomba de drenagem, por exemplo, ela é nada mais, nada menos que uma bobina, onde entra aqui o 220, vou aproximar um pouco. Aqui, olha só a bobina, entra o 220 aqui, né? A bobina está enrolada sobre esse núcleo de ferro, né? Ela é enrolada aqui dentro, né? Essa aqui não tem abertura para que a gente possa ver, mas é basicamente isso. Uma bobina que, ao circular a corrente elétrica nessa bobina, ela cria um campo magnético. E esse campo magnético, ele é contrário ao campo magnético que tem aqui dentro, ó, que nada mais é que um ímã. O que é um ímã? Para quem conhece de eletrônica ou eletrotécnica, sabe que o ímã, ele produz um campo magnético. E a bobina também, quando energizada, produz também um campo magnético. Acontece que o campo magnético criado pela bobina energizada é contrário ao campo magnético do ímã. E os campos, quando eles são contrários, eles têm uma característica importante, interessante, melhor dizendo, nesse caso aqui, de fazer essa hélice se movimentar. Ela vai girar aqui dentro. Olha só. Energizou, ela gira. Olha só. Ela girou. Isso aqui, é lógico, tem uma outra parte da bomba de drenagem que é acoplada aqui. Ela girou, ela vai bombear a água. Por isso, chamamos isso aqui de bomba de drenagem, né? É ela que faz a drenagem da água que está dentro da máquina. E aí o que acontece? É muito comum chegar no cliente, às vezes o cliente liga relatando que a máquina não está drenando a água, né? Nesse caso, no meu caso, por exemplo, eu já levo uma bomba, porque eu sei que provavelmente o problema é da bomba, é lógico. Há outros problemas que podem causar isso, mas o principal, quando a máquina está ligando principalmente, é que seria da bomba de drenagem. Só que acontece muitos casos, quando realmente é a bomba de drenagem, às vezes danificou a bobina por algum motivo, ok. Mas há muitos casos que a gente chega no cliente, às vezes a máquina está até cheia de água, e a gente liga a máquina
e ela vai drenar a água. E aí? E agora? É a bomba de drenagem? O que que é? Porque até então, segundo a cliente, ela não estava drenando a água e de repente ela passou a drenar. Interessante, né? Pessoal, quando isso acontece, eu faço algumas perguntas características para o cliente, para que eu possa detectar se realmente é a bomba de drenagem ou não. Que perguntas são essas? Normalmente, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente, nesse caso, nesse exemplo específico, é se ela lava tapete na máquina. E aí fica a questão, mas por quê? Qual é a diferença de lavar um tapete e lavar qualquer uma outra peça de roupa? Pessoal, tem uma grande diferença. O que que acontece? O tapete, normalmente, ele acumula areia, né? E a bomba de drenagem, como eu mostrei aqui, ó, essa peça aqui, ela é bem leve, ela trabalha bem suave, né? E aí o que que acontece? Eu digo trabalha bem suave para a gente girar aqui na mão, né? Ela é bem levezinha, né? Não tem peso. E aí o que que acontece? Quando se lava tapete, geralmente entra areia aqui dentro. Vou mostrar aí, olha só. Entra areia aqui dentro. Entra a areia, essa peça aqui, ó, que é o ímã que está lá dentro, qualquer grão de areia ali dentro é o suficiente para ela não girar. E aí o que que acontece? Muitas vezes a cliente liga a máquina e ela volta a funcionar. Por quê? Porque às vezes aquele grãozinho de areia, ele se deslocou ali de lugar e ela começa a girar. Depois que ela começa a girar, ela não para mais, ela vai continuar. Mas ela pode parar novamente e aquela sujeirinha que está lá dentro vai travar ela novamente. Então, nesses casos, tem que trocar a bomba. Não tem jeito. Normalmente acontece muito isso, viu? Do cliente ligar, falar que não está drenando e a gente chega lá, ela está drenando a água. Daí a necessidade de se fazer algumas perguntas dessa natureza. Por exemplo, se ela lava tapetes, para a gente concluir se realmente é sujeira que tem lá dentro. Outra coisa, quando se desmonta a bomba, às vezes há casos em que, quando eu tiro ela, eu já vejo que o cliente lava roupas que contém muita sujeira, roupas pesadas. Por exemplo, fazendas que dá roupas mais pesadas, mais sujas. Então, acumula muita sujeira aqui, ó, em volta disso aqui. E isso é o que faz realmente parar a bomba de drenagem, né? Outra questão é com relação à qualidade da bomba. Essa aqui, em específico, é uma bomba de boa qualidade. Por que que eu digo que é uma bomba de boa qualidade? Aqui, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, ela tem inclusive um retentorzinho aqui, ó. E tem essa borda aqui, ó, que quando eu encaixo ela aqui, ó, a hora que eu encaixo ela aqui, ela fica bem justa, né? Então, dificulta mais a entrada de sujeira, né? Mas isso não impede que venha a acontecer, né? Então, esse é o caso específico da bomba, né? Que acontece muitas vezes do técnico ficar pensando, e agora? Será que é a bomba? Será que não é? Porque antes não estava jogando água e agora já está drenando a água. Será que é a bomba? Então, a experiência, ela manda muito nessas horas. E também a informação. Por que que eu digo a informação? Porque o campo magnético gerado pela bobina, contrário ao campo magnético do ímã, é que vai fazer o funcionamento da bomba, né? E como eu sei que esse ímã ele é muito leve, já dá para perceber que qualquer sujeira que entrar aqui dentro, com certeza vai travar a hélice da bomba e ela não vai drenar a água, ok? Agora vamos aqui para a válvula de drenagem, ou melhor, válvula de entrada de água. De drenagem seria a bomba, né? Isso aqui é a válvula de entrada de água.
O que é também a válvula de entrada de água? Uma bobina, igualzinho a da bomba de drenagem. Eu digo igualzinho com relação ao funcionamento. Olha só, o que é isso aí? Lugar onde entra o 220 e aqui, ó, é uma bobina enrolada, são fios enrolados, né? Aqui, né? Igualzinho a bomba de drenagem, que também é uma bobina que vai produzir um campo magnético. Então, o que acontece? Aqui, ó, tem semelhança no funcionamento. Entra 220, circula uma corrente, cria um campo magnético. Quem é técnico em eletrônica ou eletrotécnica sabe do que eu estou falando, né? E aí, o que acontece? Aqui, ó, ela vai encaixada aqui, ó. Eu tirei, ela vai encaixada igual tá essa. Eu tirei para estar mostrando. Aqui, ó, eu vou tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar agora. Eu vou ter que pegar um alicate ali para poder tirar. Ah, tirei. Consegui tirar aqui. Olha só o que acontece, pessoal. Ele está assim. Aqui, ó. Olha só. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um tubinho, que é uma espécie de imã também. Esse tubinho, ele vai encaixar daqui dentro. Vai encaixar daqui. Então, o que acontece? Aqui, ó, vai encaixar da bobina. Vai encaixar da bobina aqui. Quando chega 220 que circula na bobina, cria um campo magnético. E esse campo magnético vai fazer o que com esse tubinho? Vai puxar ele para cima. Puxando ele para cima, olha o que acontece. Vamos aqui agora. Deixa eu tirar aqui. Olha só, eu tirei aqui também. Aqui eu tenho, ó, essa borrachinha, ela vai aqui dentro. Ela vai aqui dentro. Para que serve isso aqui? Serve para o seguinte, eu vou até aproximar mais aqui, para que vocês vejam. Olha só, vou mostrar o detalhe, para que vocês vejam como realmente funciona. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu pegar uma caneta aqui, para mim estar apontando aqui, para mim ver se vocês vão ver. Olha só, deixa eu começar por aqui, ó. Aqui entra a água, a mangueira da água entra aqui, né? Que vem lá da torneira. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no detalhe. Aqui, deixa eu mostrar aqui dentro. Ali dentro, exatamente onde está a ponta do lápis, é onde sai a água. Ela entra lá, ela entra aqui, né? E sai aqui. Ela vem e volta aqui. Aí o que acontece com a válvula? Ela vem aqui, ó. Essa peça vem aqui. Eu vou ter que pegar ali também a outra. Deixa eu encaixar aqui para que vocês entendam. Olha só. Então, o que acontece? Quando essa bobina não está energizada, não tem campo magnético. Se não tem campo magnético, essa peça aqui, ó, ela fica para baixo. Se ela fica para baixo, ela tampa. Ela tampa aqui, ó. A água teria que sair aqui nas laterais. No entanto, ela tampa isso aqui, ó, empurra para baixo e tampa. A borda aí da borrachinha, tá vendo? Ela tampa e não deixa a água passar. O que acontece quando chega energia? Deixa eu pegar aqui novamente. Olha só. Olha só. Aqui está o tubinho. Ele vai encaixar daqui, ó. Ele vai encaixar daqui, ele é rosqueado, na verdade. Ele é rosqueado aqui. Ele está empurrando aquela borrachinha para baixo, aquele tubinho. Só que a hora que entra a água e que tem energia aqui na bobina, o campo magnético vai puxar esse tubinho para cima e, obviamente, a pressão da água vai empurrar aquela borrachinha e a água vai passar e vai sair aqui. Simples assim. Simplesmente isso. Então, percebe-se que não é algo extraordinário o funcionamento
de uma válvula de água, né? Agora, pessoal, acontece outra coisa muito interessante, que acontece bastante isso, né? Que eu vou falar sobre essa válvula. Mas antes, eu quero pedir para você que está no canal pela primeira vez e que está aí de repente começando a consertar a máquina de lavar, não deixe de assinar o canal, compartilhar o vídeo, marca o sininho lá para que o YouTube te avise a hora que eu postar um vídeo. E também, se você está gostando do vídeo, dá um like no canal aí, dá um like aí, ou melhor dizendo, dá um joinha para ajudar o canal. Então, o que que acontece? Muitas vezes a cliente liga e fala o seguinte: olha, a máquina encheu de água até transbordar. Pessoal, nessa hora eu costumo fazer algumas perguntas características para que eu descubra o que realmente está acontecendo com a máquina da cliente, né? Primeira pergunta, ela encheu até derramar por cima, mas ela bateu a roupa, mesmo transbordando, bateu a roupa? E aí eu espero a resposta da cliente. A resposta é que vai me dizer o que poderá ser, né, o problema que está acontecendo, né? Se a cliente disser sim, ela lavou, ela mesmo transbordando, ela lavou a roupa. Eu tive que fechar a tomada, tive que fechar a torneira, melhor dizendo, para que parasse de entrar água, mas ela lavou. Então isso já indica para mim duas coisas, podem ser duas coisas que está acontecendo. A primeira seria com relação à válvula. Por exemplo, essa borrachinha aqui, eu falei que quando chega 220 na bobina, o campo magnético puxa essa pecinha para cima e obviamente vai liberar a passagem da água, né? A borrachinha vai subir e vai liberar a passagem da água. Acontece que quando acaba o 220, acaba o campo magnético. E aí, essa pecinha ela tem que descer para empurrar a borrachinha e novamente fechar a água. Só que acontece, pessoal, muito o seguinte, se a gente olhar aqui, ó, acho que dá para ver aqui, tá um pouco sujo, né? E às vezes essa sujeira impede da borrachinha descer 100%. E aí a água fica passando naturalmente, como se tivesse aberto. O que acontece? Quando você vai lá e fecha a torneira, aí como não há pressão de água, automaticamente essa pecinha ela desce. Até porque essa pecinha aqui deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ela tem uma molinha. Tirei aqui, ó. Ela tem uma molinha. Estão vendo aí, ó? Essa molinha vai aqui dentro e aqui vai o tubinho, né? Tá vendo, ó? Se soltar ela volta. Então, quando acontece de ter alguma sujeira que mantém a válvula aberta, a hora que fechar a água, automaticamente ela abre, né? Ela fecha, melhor dizendo, né? Então, esse é um dos sintomas que, ao chegar no cliente, eu simplesmente fecho a torneira e observo. Se aí, a hora que eu abrir novamente, ela não estiver entrando água, eu já sei que o problema está na válvula. Agora, tem outro problema também, que a máquina transborda, porém ela lava, né? Quando dá o nível, ela começa a lavar, mas continua entrando água e não é a válvula. Nesse caso, não é a válvula. Aí já pode ser um problema na placa. Por quê? Esse 220 que chega aqui, pessoal, nesses dois terminais da bobina, eles vêm da placa e eles passam por um componente chamado triac. Esse triac, ele é controlado pelo microcontrolador, né, que manda uma tensão lá no gate e o triac vai fechar entre o dreno e o source e mandar o 220 aqui na válvula. Acontece casos em que esse triac, às vezes, ele entra em curto. E quando ele entra em curto, ele não obedece o comando que vem lá do
do microcontrolador. Portanto, o 220 fica direto na válvula e automaticamente ela já fica entrando água. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu chego no cliente, a máquina está entrando água e a cliente já me diz, ela vai encher até transbordar. O que eu faço? Eu tiro, ou melhor, primeiro eu desligo a máquina. Eu desligo ela lá no botãozinho de ligar e desligar. Se ela continuar entrando água, eu vou e retiro a máquina da energia. Eu desligo ela da energia. Desligou ela da energia, ela parou de entrar água, isso prova para mim que o triac está em curto. Como eu tirei do 220, automaticamente acabou a tensão que havia aqui nos terminais e ela parou de entrar água. Então isso já prova que o problema está na placa. E aí é tirar a placa e levar para manutenção. Coisa essa que eu também costumo consertar por aqui, né? Então esses são duas dicas de componentes diferentes. Como eu falei ontem no vídeo, esse aqui em específico, o mesmo problema pode ser duas coisas, ou seja, ela entrando água sem parar, ela não obedece comando, pode ser a válvula e pode ser a placa de comando, né? Outra coisa, às vezes a máquina enche e não para de encher, fica entrando água constantemente, enche até transbordar. Pode ser também esse cara aqui, ó. Sabe o que normalmente acontece? Lá no tanque, na máquina, sobe uma mangueirinha bastante fina, que é a responsável para trazer o ar que vai entrar aqui e fazer o contato da chavinha que tem lá dentro fechar. Inclusive eu até mostrei num outro vídeo que é esse cara aqui, ó. Que é isso aqui, né? Essa membrana aqui, ó. Com o ar, ela vai fazer o movimento e vai fechar a chavinha aqui que vai parar de entrar água no caso. Vai fazer o reconhecimento da água. Mas acontece o seguinte, muitas vezes, aonde vem a mangueirinha com o ar que encaixa aqui, lá embaixo onde sai a mangueirinha, às vezes ela entrou sujeira e obstruiu a saída da mangueira e, portanto, não vem ar aqui para cima. Se não vem ar, esse cara aqui, ele nunca vai entender que a máquina já deu o nível de água e, portanto, ela vai encher até transbordar. Isso seria uma das causas também que ela enche até transbordar. E aí vem a pergunta característica. Normalmente eu pergunto para o cliente: o que acontece? Ela entra água até derramar, mas ela lava? Aí a cliente fala: não, ela não lava. Ela enche até derramar e não lava. Quando a cliente me responde isso, eu já sei que são duas coisas, ou melhor, normalmente são três coisas. Primeiro, pode ser a obstrução lá onde sai a mangueirinha, pode estar entupido, e aí nesse caso não sobe o ar. Pode ser a própria mangueirinha que está às vezes furada, aí o ar vai subindo e ele já vai saindo, ele não chega aqui no pressostato. Pode ser o próprio pressostato que, mesmo com o ar subindo, ele não consegue empurrar aquela membrana e fechar a chavinha. Pode ser isso. E pode ser também lá na placa. Às vezes, como eu falei nesse caso aqui, ó, o triac lá está em curto e mesmo a máquina reconhecendo o nível da água, obviamente reconheceu, ela vai começar a lavar. Só que se o triac estiver em curto, ele vai continuar mandando tensão aqui e a válvula vai continuar aberta e a máquina com certeza vai encher até transbordar. Então, pessoal, são três exemplos aqui que acontece muito no dia a dia. É muito comum o cliente me ligar e falar que a máquina não está transbordando, não está drenando a água,
que a máquina está enchendo até derramar, está transbordando. E aí eu normalmente faço essas perguntas características para tirar uma conclusão, e muitas vezes eu já vou para o cliente já levando a peça adequada, porque eu já sei o que realmente está acontecendo lá. Dificilmente eu erro, até porque eu falei que nesse caso aqui, às vezes pode ser até 3 coisas que fazem com que a máquina venha a transbordar, mas na maioria das vezes eu costumo acertar. Outro defeito que acontece muito com isso aqui, pessoal, é o seguinte: a cliente às vezes coloca a roupa para lavar, coloca lá, liga tudo bonitinho e ela começa a entrar água. Beleza, ela entra a primeira água, que é a água do sabão, no caso, efetua a lavagem, depois ela joga essa água fora e aí entra a segunda água, que seria já na segunda válvula, que seria a válvula do enxágue. Nesse caso aqui, que são duas águas, né? E aí o que acontece? Na segunda água, ela às vezes até começa a entrar água, só que de repente ela para de entrar água. Por que ela para? Porque, como eu falei, isso aqui é uma bobina. E uma bobina, às vezes, ela rompe o fio. Os fios da bobina, pessoal, eles são soldados aqui, ó, nesses terminais lá dentro. E aí o que acontece? Às vezes o fio, ele é muito fininho, bem fininho mesmo. Às vezes ele arrebenta, e arrebentando para a bobina. Parou a bobina, logicamente vai ter o 220 aqui, mas como a bobina está aberta, não vai funcionar e vai parar de entrar água. E muitas vezes a cliente, ela não percebe, às vezes vai cuidar de outras coisas e não vê que parou de entrar água. E o que acontece depois de um tempo? Fazendo uma observação agora, não são todas as máquinas que isso acontece, mas a grande maioria acontece, principalmente as Brastemp, essas mais novas. O que acontece? Depois de um tempo sem entrar água, ela entra na proteção. E o que acontece na proteção? Ela começa a piscar os LEDs no painel, fica piscando, e aí fica daquele jeito. Quando a cliente vê, às vezes a cliente desliga, religa ela de novo e põe no processo inicial e ela volta a funcionar. Então, normalmente eu também pergunto, quando a cliente diz que a máquina ficou piscando os LEDs, eu pergunto se isso foi na primeira água, a água do sabão, ou na segunda água, que seria a água do enxágue. Porque pode acontecer nos dois casos. Às vezes a cliente liga a máquina, ela começa a entrar água e daí a pouco ela para de entrar água quando tem problema na bobina. E daí um tempo ela começa a piscar os LED, né? Porque entrou na proteção. Então, geralmente eu pergunto, ela começou a entrar água e de repente ela parou e começou e ficou piscando os LEDs? Sim. Quando me dizem isso, eu já sei que o problema é a válvula de entrada de água. Então, pessoal, são coisas que a gente adquire experiência no dia a dia, mas é necessário também a gente entender como é que funciona cada componente para que a gente possa tirar a conclusão e resolver problemas que até então parecem muito difíceis, mas na verdade são bem fáceis, né? Outra coisa, pessoal, para você que está aí no canal, que está vendo o vídeo, que gosta de eletrônica, no final dessa série eu vou estar fazendo um vídeo especial falando sobre o princípio básico da eletrônica. E esse vídeo, pessoal, eu vou enviar para as pessoas interessadas nesse segmento de eletrônica, né? Eu vou, na verdade, falar apenas do princípio básico da eletrônica. Se você tem interesse, anote o número que está aí do WhatsApp na tela e manda para mim com o seu nome, que no final da série eu vou gravar o vídeo e vou mandar especialmente para cada pessoa que tiver interesse, né? Como eu sempre digo, sou José Francisco, sou técnico em eletrônica há 36 anos
E eu vou finalizar por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.